Servir a Cristo não é nada fácil, mas temos que permanecer firmes, ainda que as circunstâncias não sejam como gostaríamos que fossem. Aquele que teme ao Senhor, que ama ao Senhor, aquele que o serve em qualquer lugar, independente das circunstâncias, esse, com certeza, Deus se agrada dele. Foi exatamente assim na vida do nosso convidado. Ernesto enfrentou preconceitos e lutou contra. Ele teve que se equilibrar entre as regras rígidas do trabalho nas Forças Armadas e a fé cristã. A fé cristã diz que nós devemos sempre perdoar. Devemos trazer conosco sempre a compaixão. Sabemos que as forças militares de qualquer país têm que ser firmes e atuantes diante de situações adversas. E com Deus, a misericórdia dita muito as condutas do dia a dia. Como equilibrar tudo isso? Como se adaptar a essas regras, às vezes, tão rígidas? Nossa conversa de hoje é com Ernesto Guerra. Ernesto, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, pastor Vanderlei. Prazer estar aqui. Para mim também, viu? Te receber é um prazer. Eu estou olhando aqui e falando da sua atividade, se a gente acreditasse em predestinação, você seria um predestinado, né? Trazendo o nome guerra e servindo as Forças Armadas, embora o nosso país seja um país de paz, né? É verdade. Não é um país de guerra. Por excelência, pacífico, né? É verdade. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Graças a Deus. Mas, Ernesto, vamos contar um pouquinho da sua história. Você se converteu muito jovem na Igreja Batista da Lagoinha. Lagoinha. Conta um pouco dessa história. Como é que foi isso? Bom, eu venho do quadrilátero aí ferrífero, né? Vamos assim dizer. Eu nasci lá em Itabira, Mato Dentro. Terra de Carlos Drummond de Andrade? Justamente. Terra que você respira minério e sopra minério. Mas nasci ali, não é bem Itabira, se eu for falar mesmo, né, é distrito de Itabira. Não era bem distrito também de Itabira, é um rincãozinho. Itabira é só para localizar o GPS. É só para identidade, porque na realidade eu nasci. Você está igual eu. Eu digo o seguinte, quando as pessoas perguntam, onde é que você nasceu? Eu digo assim, você conhece Caratinga? A pessoa conhece, fala, não é Caratinga não. É só para você posicionar. Você já ouviu falar de Inhapim? Aí a pessoa fica meio em dúvida, alguns já ouviram falar. Eu digo, mas eu não sou de Inhapim também não, sou de um distrito de Inhapim, que hoje chama-se Tabajara. Aí a pessoa cai na gargalhada, né? Porque Tabajara, na linguagem daqueles malucos da televisão aí, era a cidade onde estava, aliás, era a organização, né? A organização Tabajara. Mas foi lá no Tabajara que eu nasci. Mas e aí, onde é seu Tabajara? Olha, eu nasci no distrito de Itabira, mas, como eu disse, não é bem no distrito também. Eu nasci num rincãozinho lá, um lugar chamado Barbeiro. Por incrível que pareça, Barbeiro, o nome é herdado daquele inseto que, quando você produz o mal de Chagas. Produz a enfermidade aí de Chagas. E fomos crescendo, né? Ali meu pai começou, os irmãos mais velhos começaram a deslocar-se para a cidade maior, porque mais abertura, mais chance para trabalhar, mais estudo, mais né? oportunidade. E eu, como sou caçula, né, fiquei lá sofrendo um pouco ainda, né, até chegar a vez que meu pai realmente chegou à conclusão que não tinha nenhuma perspectiva. E ele também tomou por decisão comprar uma casinha lá na metrópole, que aí já é o distrito, que é Ipoema. Falou, eu vou vender a terrinha aqui e vou comprar uma casinha lá na metrópole, lá no distrito de Ipoema. Talvez você já viu falar lá no Museu do Tropeiro, a roda de viola. Sim. Mas eu sou daquela área ali, né? E aí, meu pai achou por melhor, à medida que a gente cresceu, e não tinha nenhuma perspectiva de crescimento ali, porque o estudo era só o grupo escolar.
E no início, para a gente deslocar da aula, a gente andava mais ou menos, né? Aqui não existe praticamente essa medição, a légua, para ir chegar no grupo. Mas infelizmente hoje ainda tem muitas crianças que andam léguas para ir para a escola. Isso, no nosso país ainda terrível, tem muito nesse, né, pastor? É terrível. É terrível. E a gente foi levando. Chegou à conclusão que meu pai falou, olha, não tem mais condições de ficar aqui, vamos vender o que nós temos, vamos comprar uma casa lá em Belo Horizonte e vamos para Belo Horizonte. E assim fomos. E assim ele fez, tomou essa decisão, né? O partido perguntou todo mundo foi unânime, vamos para BH. E viemos de Malicuia para BH. Você tinha quantos anos? Quando eu cheguei a Belo Horizonte, eu tinha 8 para 9 anos de idade. Vamos fazer um salto aí no tempo, porque o tempo também aqui no programa conspira contra a gente. Conspira. Vamos chegar aí aos seus 22, quando foi a sua experiência de conversão. Justamente. Aos 22 anos eu já estava no quartel, estava na caserna, já era militar, já tinha militado. E conheci uma jovem vizinha lá na rua, depois nós mudamos aqui para o Parque Cachoeiro. Essa menina era membro da igreja, minha esposa era membro da igreja em Lagoinha. Era sua namorada na época? Minha namorada, né? Começamos naquela época tinha ainda aquele olhar entrelaçado, não é igual hoje, né? Mamãe na época namorava mesmo, era um lá e outro cá. Era uma coisa séria, a mamãe ali no meio sempre olhando, coisa e tal, e o irmão vinha de vez em quando trazer café para despistar, o que você está fazendo? Mas... Na hora que ia ficando mais tarde, o pai passava com o pinico na sala. E a coisa não era fácil, não. Mas a coisa foi acontecendo e eu comecei realmente a frequentar a igreja. E aí foi onde eu me converti, aos 22 anos de idade. Na igreja da Lagoinha. Na Lagoinha, né? Fui batizado aos 24, pastor Márcio, né? Foi por ele. E casei logo também, com 25 anos e meio eu casei. E nós formamos essa família. E aí eu já estava na FAB. E passaram-se o tempo, né? E eu fiz o seminário, aí eu fiz o SEBENJ na época, né? E não tinha assim, a obra de Deus é assim, às vezes nós não temos um pensamento pelo chamado ministerial. Agora, que tipo de constrangimento você sofreu nas Forças Armadas pelo fato de professar a fé cristã evangélica? Olha, o quartel ele é regido de doutrinas disciplinares. Tá? Quando você entra, você faz uma operação de fala, que chama juramento de bandeira. Comprometo a honrar a pátria, de lutar, morrer pela pátria, respeitar os meus superiores hierárquicos e tratar com afeição os meus subordinados. Então, isso aí até que essa questão de conduta não tem muito problema para o militar, porque a Bíblia ela traz para nós que nós devemos ser submissos, né? Devemos orar pelas autoridades constituídas, em respeitá-las, amá-las e também tratar os nossos servos, nossos amigos, aquelas pessoas que estão abaixo de nós com amor. Então, esse paralelo aí foi muito... Agora, o grande problema é justamente as questões das pessoas que eram realmente radicais no sentido religioso. Não aceitar você professar a fé que você era um homem que era cristão. Então, para você dizer que você era cristão, você tinha que realmente ter algumas coisas fundamentais, né? A primeira coisa é flexibilidade, outra coisa é você saber levar aquilo, né? Mas, graças a Deus, nós conciliamos isso aí. Deus abençoou que eu cumpri meu tempo integral na FAB. Durante 30 anos eu prestei meu serviço, saí de lá de cabeça erguida. Fui consagrado ao Ministério Pastoral em 91. E hoje exerço o ministério e onde eu vejo que aquela disciplina toda que foi lá para mim foi muito útil para a minha vida pregressa, na minha vida secular. Não só como pastor, mas como cidadão. Eu vejo aquilo ali como uma coisa muito boa, porque me ensinou muitas coisas e me tirou também muitas coisas. Então, o importante é você saber conciliar e professar a sua fé. Em minuto nenhum, eu deixei de professar a minha fé.
E ainda bem, né, Ernesto, que as coisas mudaram muito, né? Ainda, a gente sabe que ainda existe um certo preconceito em relação à nossa fé, embora hoje sejamos aí 35% da nação, né? E isso é um número considerável, a gente está falando aí algo em torno de, no mínimo, por baixo, 60 milhões de pessoas professam a fé evangélica no país, não é? Mas a gente ainda vive essas situações, não é verdade? Infelizmente, eu estou falando isso como pastor que sou e até como parlamentar que sou, muitas vezes as pessoas nos rotulam, né? E a gente acaba entendendo que essa rotulação é até também por uma total ignorância a respeito do que de fato é a fé cristã evangélica, não é? Justamente. A gente partia para determinadas missões e haviam alguns ditames, né? Chegou lá, você não é... Se você morrer lá, no Araguaia, qualquer situação dessa aí, você não se diz que é cristão, você é o soldado, é o cabo, é o sargento fulano de tal. Então isso realmente, às vezes, trazia uma pressão, mas não, é uma pressão porque você que quer professar sua fé. E afinal também é o que você falou, né? Tudo que você viveu te deu uma base muito boa para o que você vive hoje. Ou seja, você saiu no lucro de todo jeito. Graças a Deus, não posso reclamar isso não. Ernesto, obrigado, viu, por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. E obrigado, que a despeito de ser Ernesto Guerra, você em paz. Sim, paz. Uma guerra pacífica. Fica aí comigo um pouquinho mais, Então, viu? okay. Nós vamos orar agora. Amém. Tá aí a história do Ernesto, né? Às vezes a gente traz histórias aqui assim, que, sabe, o camarada virou o mundo de cabeça para baixo. E outras histórias são histórias assim, tão suaves, tão softs como a do Ernesto, né? E isso é que é bom no programa, a gente sempre tempera ele com essas histórias. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Se você puder e se você quiser, não é obrigado, coloque a sua mão sobre a minha. Vamos orar. Querido Pai, mais uma vez te dou graças por este programa, pela vida do Ernesto. Te dou graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Neste momento, pessoas estão orando comigo e hoje é um dia para muitos, um dia de alegria, e para outros, um dia de tristeza. Eu oro especialmente por aqueles que estão tristes em função de algumas consequências desses dias que passaram. E oro principalmente, meu Deus, para que o Senhor possa visitar aqueles que neste momento oram comigo e oram sinceramente e com fé, crendo que o Senhor de fato pode abençoá-los. Que a tua mão os alcance onde quer que eles estejam e que o Senhor os abençoe. É a minha oração, com a gratidão do meu coração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.